Quem não puder assistir tudo, depois o vídeo vai estar disponível no YouTube. Provavelmente amanhã a gente suba isso, Murilo? Isso, aham. Tá. Então tá, Então, e já estamos gravando aí, carta de maio de 2021 da Enva Capital. Pode começar, Rafael. então, a gente vai começar falando dos resultados fiscais do governo, que é disparado a maior preocupação que a gente tem hoje, junto com a inflação, são os dados fiscais do governo, que foram surpreendentes nos primeiros meses do ano. Ali no gráfico inferior do lado direito, a gente tem o superávit primário do governo central. O governo central pega o Tesouro, o Banco Central e o INSS, o Sistema Previdenciário. Tem um saldo positivo acumulado nesse ano até março de 25 bilhões. Uma parte disso teria que ser desconsiderada, porque como o orçamento foi sancionado pelo presidente apenas agora, no mês de abril, alguns gastos do executivo acabaram sendo represados. Então, esse saldo foi um pouco inflado pelo atraso na aprovação do orçamento. Mas o que é importante observar é que a arrecadação superou todas as previsões. Não apenas no mês de março, mas lá em fevereiro e em janeiro já tinham superado. Então, os dados do governo federal de arrecadação foram muito melhores do que esperado e, obviamente, também o resultado primário. A expectativa é que feche o ano com resultado primário negativo, ali na casa dos 200 bilhões de reais, 150 bilhões de reais. Mas vai ser muito melhor do que o resultado primário dos últimos 12 meses ou do ano passado, que foi de 700 bilhões de reais negativo, que está no final ali do primeiro parágrafo, Murilo. Então, no acumulado de 12 meses, o déficit se encontra em 760 bilhões de reais. Mas os números foram surpreendentes e, obviamente, vai fechar o ano com déficit, mas tem grande chance de superar as expectativas, assim como superou no começo do ano. Outro dado que superou a expectativa foi a criação de emprego formal, 184 mil empregos criados apenas no mês de março, um mês que já tinha começado novamente alguns lockdowns em diversas regiões do nosso país, mas mesmo assim foram criados 180 mil postos de trabalho. Paraná e Santa Catarina são dos estados que estão muito bem, Santa Catarina em especial, lá já está praticamente com pleno emprego de volta, 80 mil empregos foram criados nesse ano apenas no estado de Santa Catarina. É um número sensacional. Até brinquei esses dias, quem estiver procurando emprego vai para Santa Catarina, que lá já não falta mais emprego. Mas o Brasil chegou numa marca novamente de 40 milhões de empregos, de estoque de empregos, e esses 40 milhões é um número muito bom, porque o teto tinha sido 41 milhões lá no auge da nossa economia, que foi 2013 ou 2014. A gente precisa voltar a crescer esse número, o ideal é que chegue na próxima aí dos 45 milhões, mas se nós tivermos uma criação de emprego de próximo de 200, 300 mil reais por mês ao longo desse ano, vai chegar lá e vai surpreender todo mundo também. Esses últimos meses, vocês podem ver, tirando o mês de dezembro, que é um mês reconhecidamente com saldo negativo de empregos, a gente teve uma média muito próxima aí dos 300 mil empregos mensais que foram criados. Então, se continuar assim, vai surpreender a todo mundo. O PNAD, que é aquela pesquisa dos domicílios que saiu, que dá a taxa de desemprego, continuou em 14%, na verdade subiu um pouquinho, acho que 14,2%, mas aquela taxa de desemprego é sempre uma média de um trimestre, mas foi um número que decepcionou um pouco. O teto dela foi 14,7 no ano passado, obviamente um pouco depois do auge da pandemia, do início da pandemia, eu diria, e o ideal é que esse número não passe do nível que está, e para isso precisa continuar gerando emprego. Lembrando que só gerar emprego não basta, porque a população está crescendo, então todo ano tem mais pessoas na idade de trabalhar. Mas se a gente conseguir fechar o ano ali na casa dos 42, 43 milhões de estoque de emprego, a taxa de desocupação, que é o nome que está se dando para a taxa de desemprego, ela deve recuar. Agora, há uma notícia que foi a que mais chamou atenção nesse mês. Passa para a próxima página, Murilo, por favor.
foi justamente os números da balança comercial, os números de exportação e do saldo, que são as duas tabelinhas que parecem ali do lado direito. Então, ó, abril de 2021 foi recorde, nunca se exportou tanto no Brasil em termos financeiros. Confesso que não fui ver os quantitativos, as quantidades, mas em valores financeiros nunca se exportou tanto. Abril de 2021 é recorde histórico, agosto de 2011 tinha sido o segundo mês com maior volume de exportação. Entretanto, quando a gente pega a exportação por dia útil, abril de 2021 o Brasil teve 1,3 bilhões de exportações diárias. A agosto de 2011 tinha sido um número mais próximo de 1 bilhão, porque teve 2 ou 3 dias a mais. Então, apesar do número absoluto não ser tão maior do que o segundo mês com maior volume de exportação, em dia útil o Brasil nunca tinha chegado nem perto do que chegou agora nesse último mês de abril. E, obviamente, por conta disso, o saldo da balança comercial também explodiu. Foram mais de 10 bilhões de reais de saldo na balança comercial em apenas um mês. Esse período é um período que o Brasil exporta um pouco mais de soja, então é um período que o saldo da balança comercial é um pouco maior. Mas se a gente olha os outros meses que foram recordes, praticamente todos eles no primeiro semestre, né? Mas abril de 2021, julho de 2020, maio de 2017, junho de 2017, março de 2017, tudo aí na casa dos 7, 8 bilhões de saldo. E abril a gente fez 10 bilhões. O mercado até achou que fosse ser um número um pouco maior, mas é um número bastante relevante. E como a gente exporta muito, vem muito dólares, começou a nos trazer suspeita de que agora sim o dólar recuaria. Além desse fato de estar vindo muito dólar, a credibilidade do Brasil até que está boa. O risco Brasil, que tinha chegado nos 300 pontos, voltou a cair. O CDS, que é o Credit Default Swap, também voltou a recuar. Então, o Brasil ele está tendo um pouco de credibilidade, sim, apesar de estar uma bagunça danada. A gente teve muita notícia ruim em fevereiro e março, mas agora no mês de abril tiveram várias notícias boas. E, Murilo, teve o leilão da SEDAI no Rio de Janeiro e tiveram também os leilões dos aeroportos, né? Escrevi aí, foram 22 aeroportos que foram leiloados com ágio médio de 3.000%. Então, a Infraero, quem coordenou os leilões, fez, obviamente, um estudo econômico dos aeroportos, trouxe a um valor presente, uma determinada taxa de retorno e chegou num valor mínimo considerado justo que os interessados deveriam pagar de outorga. E esses números foram surpreendentes em 3.000%. Ou seja, talvez eles tenham sido muito pessimistas nos estudos. Até o aeroporto do Bacaxiri, onde muito voei, inclusive, ele foi leiloado. Lá não pode ter aviação de avião de carreira, né? Não pode ter aviação, né? Não dá para dizer aviação comercial porque táxi aéreo é comercial, mas ali não pode ter aviação de carreira. E mesmo assim foi vendido com um bom ágio, 22 aeroportos. E a SEDAI do Rio de Janeiro, que é uma região difícil de trabalhar, eles estavam leiloando acho que 4 áreas, das 4 áreas eles conseguiram vender 3. Teve um ágio, não foi de 3.000%, mas se não me engano foi pelo dobro. 114% de ágio, 22 bilhões de reais que vão ser arrecadados em outorgas. E, se eu não me engano, tem uma promessa de 30 bilhões em investimentos. Poxa, isso é uma prova que tem muita gente que ainda acredita assim no Brasil. E por isso eu brinquei no título dessa página, Deus é brasileiro. Porque o Brasil parecia estar perdido ali na volta da terceira onda da pandemia, toda aquela confusão, inflação altíssima, deterioração das contas públicas, mas esse mês de abril a gente teve um alívio, eu diria assim, e bastante notícias boas. Ali embaixo, 2 notícias não tão boas. Tem um risquinho, né? Agora Pois não me é, lembro como apaga isso, Murilo. eu também Mas não sei tudo como bem, que apaga. consegue ver. Tiveram 2 notícias que me chamaram a atenção nesse mês. O Senado brasileiro aprovou quebra de patente durante a Covid. 2 dos 3 senadores que o Paraná tem votaram contra, que é o Álvaro Dias e o senador Eurico Visto.
Mas me chamou bastante atenção não apenas isso, mas o fato agora do John Biden querer também quebrar patentes lá. Não sei, eu acho isso perigoso, abrir precedentes de quebra de patente para tudo e daqui a pouco ninguém investe em nada. E uma bagunça que teve mais recentemente foi em relação à reforma tributária. Tivemos um call com as nossas consultoras de Brasília e inesperadamente o Lira anunciou que acabaria com a comissão mista da reforma tributária, que trocaria o relator e ele quer provavelmente assumir um papel de protagonista nessa reforma tributária. Provavelmente porque a reforma que ele queria ser o protagonista é a reforma administrativa e o executivo parece que não sai de cima dessa reforma, está morrendo de medo de aprovar qualquer coisa que tire benefícios de servidores públicos e de determinadas classes. Mas parece que foi por isso que o Lira está querendo redesenhar a reforma tributária. Eu, particularmente, Murilo, você sabe um pouco a minha visão, eu morro de medo, cara, porque o ideal seria que facilitassem a vida dos empresários, mas eu acho que tem grande chance de só aumentarem impostos. Então, não sei o que a gente pode esperar disso, mas eu confesso que olho com bastante cautela. Eu estava bastante animado da a reforma administrativa ser a prioridade, mas reverteu. De qualquer forma, provavelmente não vai ser tão ruim, porque não vão conseguir aprovar uma reforma tão ampla e eles trabalham tão mal que vai demorar muito para chegarem a um consenso. Já demoraram, né? Reforma tributária está desde o Temer, desde a época do Temer que isso está na mesa. É uma pena essa inversão, né? Provavelmente não saia, essa é a verdade. Mas vamos ver, né? E só nos resta torcer. Agora, um lado bom para o investidor é que ele não precisa ficar preocupado se não sair, porque se sair, talvez seja mais notícia ruim do que boa. Então, fiquem tranquilos, se você abrir o jornal e falar a reforma tributária não vai sair, não fique triste, isso talvez seja uma notícia boa. Mas, para brincar em relação a essas ações e atitudes de Brasília, eu diria assim, a gente colocou aquela frase no final do Milton Friedman, uma frase famosa: se você colocar o governo federal para gerir o deserto do Saara, em 5 anos haverá escassez de areia. Pode ser exagerado, de fato, é um pouco exagerado, porque tem muita estatal boa por aí, tiveram pelo menos muitas estatais boas e não é de todo mal. Mas é para nos chamar a atenção que às vezes eles não trabalharem é melhor do que eles se mexerem e fazerem alguma coisa. Mas vamos para o resultado de uma vez. Agora vamos para os indicadores. Esse mês foi um mês que tem muito menos números vermelhos. O único vermelho aqui é o dólar, caiu 5%, mas também estava subindo horrores e subiu bastante ainda, se você olha um prazo de 12 meses. Renda fixa, IRFM, IMAB e IMAGERAL, que são os índices das cestas dos títulos públicos, negativo nos 3 primeiros meses do ano. E no exterior também a renda fixa foi mal lá, né? Lá no mês de março também tinha ido mal a renda fixa no exterior. Mas nesse mês de abril apresentaram uma boa recuperação. Isso foi bastante bom, porque pela primeira vez na história, os clientes conservadores estavam tendo desempenho nos seus portfólios inferior ao desempenho dos investidores de perfil mais arrojado. Por conta disso aqui, né, Rafael? As ações voltaram a subir. Mas em março já tinham subido enquanto a renda fixa estava caindo. Sim. A recuperação de março foi muito forte da bolsa. E ali embaixo os fundos multimercados voltaram a recuperar. O dólar recuou razoavelmente bem e voltou a recuar. Hoje estava 5,28, é isso? Uhum, 5,28. Uhum. Fechou 5,28. Com queda de 1,6%, 1,7% só hoje. O IPCA que está aí na tela, só lembrando, é o IPCA estimado no relatório Focus do Banco Central, porque o IPCA de abril vai sair só daqui uns 15 dias. Então a gente ainda não tem esse número. E o ouro voltou a subir inesperadamente, o ouro recuou no primeiro trimestre do ano, essa é a cotação em dólares, né? Mas o ouro voltou a subir. A prata também estava em queda, voltou a subir, o cobre voltou a subir.
inclusive no dia 30, especialmente, as commodities metálicas voltaram a subir. Embaixo a gente tem o acumulado dos últimos 10 anos, mas nem é necessário ver porque não tem nenhuma atualização. O que foi atualizado é a tabela periódica. A tabela periódica está na próxima página. Uhum. Tá aí. Então, a tabela periódica a gente vai atualizar cada quadrimestre, porque ela dá um trabalho danado. Inclusive, tem um pequeno errinho ali do lado direito. E quando eu vi isso, a gente já tinha mandado. Mas o portfólio, nesse ano, das nossas recomendações, estão no 0 a 0, 0,29. Estão um pouco para baixo ali. Os fundos multimercados conseguiram recuperar bem e os índices de ações estão todos muito bem nesse ano. E quem está lá embaixo, olha quem está lá embaixo, Murilo. Por O incrível que IMAB, pareça, o IMAB. que é o índice dos títulos que são indexados à inflação. E são títulos que a gente começou a pesar mais desde o final do ano passado, porque a gente já tinha medo da inflação desde setembro. Né? Direcionamos muito do caixa dos nossos clientes para os fundos de inflação curta, que são IMAB5 e IMAB de inflação curta. E isso contribuiu muito até janeiro, entretanto, em fevereiro e março, não. E é interessante observar que o IMAB é o pior desempenho desse mês, desse ano, desse quadrimestre. Entretanto, no acumulado aí desde 2011, aí é desde setembro de 2011, é o segundo com a maior valorização. É um índice bastante volátil, ele é quase tão volátil como o mercado de ações, né? Tem muitos títulos longos aí. Mas é interessante observar que o portfólio continua ali próximo dos 11%, muito perto aí dos principais índices. Está perdendo para o IBRA. O IBRA e o IBRX que tinham que estar aí para cima. Esse é o erro que teve. Ah, tá, entendi. Classificação final. IBRA é o índice mais amplo de ações que tem no Brasil, só para lembrar. IBRX são 100 ações e o Ibovespa normalmente são umas 60 ações. Então a gente atualizou e não vamos atualizar isso todo mês. Agora, começando para o portfólio. Quer falar um pouco aqui, Murilo? Pode ser, pode ser. Então, o portfólio finalmente, né, andou todo para o mesmo lado. Depois desses 3 meses da renda fixa nadando contra, né, a gente conseguiu um resultado um resultado melhor e isso favoreceu o portfólio e acabou subindo. A renda fixa 0,67, né? O portfólio subiu Vai na próxima página ali. 1,08. Isso, 1,08. Então a renda fixa ajudou, né? Porque ela estava nadando contra e agora ela ajudou o resultado. Todas as classes subiram bem, o destaque ficou para as ações. As ações a gente está com uma expectativa grande nos lucros das empresas de commodities e isso já está aparecendo desde os últimos trimestres, principalmente esse primeiro trimestre, tá? E deve continuar assim. Lógico, se o dólar recuar um pouco, talvez a expectativa diminua, mas nada que o volume não compense. E os preços das commodities continuem subindo, se for o caso, por exemplo, do minério de ferro ultrapassando $200. E uma outra coisa que a gente tem focado também é na reabertura, né? Então, conforme o avanço das vacinas, né, mais negócios vão começar a surpreender positivamente nos resultados. Então, assim, até o primeiro trimestre, de repente os resultados ainda não vêm, um segundo um pouco tímido, mas um segundo semestre aquecido, é bem provável que essas empresas entreguem. E lembrando que a classe que puxou rentabilidade foi justamente a classe de ações, que é a única classe que a gente está positivo na alocação. O que quer dizer isso? Se na estratégia a gente quer ter 10% de ações, nós estamos com 12%, 15% de ações. Obviamente que para cada cliente vai mudar, porque cada cliente tem uma estratégia diferente, mas só para vocês entenderem, praticamente todos os nossos clientes estão um pouco acima do neutro, do ideal, na classe de ações, que é a classe que entregou resultado nos últimos 2 meses. E vamos agora fazer propaganda de nós mesmos. Na carta de março é que a gente aumentou o peso da classe de ações. Perfeito. E o contrário com imóveis, né? E foi uma classe que teve desempenho positivo, mas ainda não recuperou muito. Isso daí, então, é o histórico.
0,29, muito parecido com o benchmark, 1,08 nesse mês a rentabilidade do portfólio recomendado, do portfólio de referência que a gente tem. Podemos falar da renda fixa. Na renda fixa, o desempenho foi positivo. O desempenho em 12 meses está sensacional, porque pega toda a recuperação de fevereiro e março do ano passado, que foi muito ruim, inclusive para a renda fixa. Pega esses 12 meses que foram muito prósperos. Interessante observar só ali no lado direito, no gráfico, que as taxas de juros pré-fixadas finalmente começaram a cair. Eu acredito que foi precificado uma inflação mais alta, já foi precificado a alta na taxa básica de juros e o pessoal ficou um pouco mais tranquilo com os resultados fiscais, com os resultados da arrecadação do governo. Isso fez o mercado voltar a ter um pouco mais de tranquilidade e as taxas ali do título de 2025, que chegaram muito próximo de 9 no mês que passou, voltaram ali para casa dos 8%. Isso a LTN, o título pré-fixado com vencimento em 2025. O risco Brasil já comentei, caiu para os 300 pontos, crédito default swap está ok também. Inflação preocupa, mas o IPCA parece realmente estar cainte. E a nossa grande esperança agora é o dólar. Nós achávamos que o dólar poderia recuar esse ano e que isso contribuiria para a queda da inflação. Aconteceu o inverso no primeiro trimestre e por isso a inflação também continuou subindo. Entretanto, agora realmente tem muita oferta de dólares e começa a nos dar mais esperança que o dólar vai cair. Mas a esperança não é o dólar cair em si. A esperança é, por consequência da queda do dólar, os preços das commodities pararem de subir e a inflação parar de ser pressionada por conta disso. Então, a nossa esperança é a inflação, não é a queda do dólar em si. É muito perigoso a inflação ficar nos 7% até o final do ano. A probabilidade disso acontecer, a gente acha que não é grande, sei lá, é 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5, uns 15, 20% de probabilidade, mas se acontecer, o resultado é bastante ruim. Então, ficamos bastante tranquilos, eu diria assim, ou menos preocupados ao longo aí das últimas semanas. Então, mas só lembrando, a gente continua achando que indexado à inflação é a melhor opção. Toma risco, volatilidade na veia, mas eu prefiro o risco com chance de ter rendimento real do que ficar sem risco com a certeza de perder para a inflação. Então é isso que a gente começou a fazer para os clientes desde setembro do ano passado. Rendimento aí da renda fixa está negativo no ano, mas a gente está com um desempenho melhor do que o IMA geral. Só lembrando que o IMA geral é um troço terrível, ele rende horrores. Vai lá para cima, Murilo, só na tabela. Mostra o rendimento. Não, na página anterior. Tá. Rendimento anual do IMA geral. Ali, 10% ao ano rendeu o IMA geral. Que fundo multimercado que rendeu isso nos últimos 10 anos? É muito difícil, é muito difícil. Bater o IMA geral é dificílimo. E eu falo com bastante orgulho, até eu diria, que a nossa equipe tem conseguido isso. Vai na próxima página, Murilo. Olha ali o resultado dos últimos anos. A gente apanhou feio lá em 2012, 2013, no começo das nossas recomendações. Mas nos últimos anos a gente tem conseguido bater esse índice que é dificílimo. Inclusive nesse ano, passamos ele ali de volta, 0,76 negativo contra 1 do índice. Ano passado tinha sido 5,5 contra 4,8, 13 contra 12, 9,9 contra 9,7. Só em 2017 ali que a gente perdeu um pouquinho, 2016 um pouco, 2015 ganhamos. Mas no acumulado a gente conseguiu tirar o atraso do início lá de 2012 e 2013. Aqui a gente tem uma pequena dificuldade operacional, né? Que, por exemplo, um fundo que a gente recomenda, que é o fundo Angá, outro fundo Cifra, são poucas instituições que oferecem. A própria XP não oferece esses dois fundos. Então, essa é uma das razões pela qual a gente está usando também o BTG intensamente. O BTG tem o Angá, o BTG tem o Empírica, que talvez a gente ofereça. Tem o Empírica, Murilo? Acho que tem, né? Tem o Empirica Lotus, acho que o que não tem é o Cifra. O Cifra ninguém tem. Cifra só aplicando lá no Banco Paulista, que é o administrador.
A gente tinha um cliente que tinha o Cifra, infelizmente. A dificuldade, o nosso trabalho é hercúleo, porque além da gente ter que acertar na estratégia, a gente tem que conseguir executar o operacional. Mas estamos conseguindo. Na classe de imóveis, a gente colocou ali o título, é uma luz no fim do túnel. Então, a gente acredita que sim. O gráfico que nos chama a atenção não tem a ver com o mercado de locação, mas a gente não quis deixar de apresentar esse número, porque bateu o recorde o número de imóveis residenciais financiados. Quase 100 mil imóveis. 100 mil, é próximo de 100 mil, agora eu não me lembro o número exato, mas é próximo de 100 mil imóveis residenciais financiados agora recentemente, é recorde histórico. Começou a faltar imóvel nos estoques e isso é uma esperança não, daqui a pouco a gente volta a falar disso, mas nos traz expectativa de que a economia possa recuperar. E para fundo imobiliário, de fato, a esperança é que as vacinas diminua os lockdowns, que os shoppings continuem abertos. A taxa de vacância dos shoppings recuou e se voltasse a ter lockdown por mais tempo, essa taxa de vacância voltaria a aumentar, não seria nada bom. Os fundos de galpões, eles continuam com vacância quase zero. Os fundos de edifícios, a gente continua bem distante deles. Eles até não caíram tanto, achava que eles fossem cair mais. E a gente tem um fundo que tem bastante loja, tem algumas operações de varejo. A gente acha que as operações vão voltar a ser bastante rentáveis muito em breve. Na verdade, os fundos estão rentáveis, né? Um deles, que é o de varejo, está pagando próximo de 0,7% ao mês. Ele só precisa ganhar um pouco mais de credibilidade no mercado para que o valor da cota dele volte a subir. Talvez subir aí uns 10%, 20%. E o rendimento dele, obviamente, aí recuaria, mas ainda ficaria num nível bastante atrativo. Eu acho que de imóveis é isso. O rendimento dos últimos 12 meses foi bom, mas pega a recuperação depois de março do ano passado. A gente vem sofrendo nos últimos meses. Vai na próxima página, Murilo. No ano passado a gente perdeu dinheiro com a classe de imóveis, esse ano também estamos perdendo. Mas não estamos muito preocupados com isso. A gente está com muita gordura em rentabilidade nessa classe e daqui a pouquinho ela vai voltar a render. Só que nós já achávamos que seria um ano difícil, falamos sobre isso no ano passado e no mês passado a gente reduziu o preço da classe de imóveis. Vendemos ali acho que foi o HGLG, né, o fundo de logística da Credit Suisse. A gente reduziu posição para alguns clientes e para outros clientes a gente até zerou. Uhum. E o porquê? Porque os fundos de logística estavam com muita credibilidade pagando 0,5%, e 0,5% é pouco hoje. O fundo imobiliário tem que pagar 0,6%, então não fazia sentido continuar. E como eles tinham recuado pouco, esses de galpões, a gente achou que valia a pena vendê-los. Então reduzimos aí a posição do Credit Suisse logística. Agora o mercado de ações. Murilo, mostra o gráfico, por favor, do PL dos Estados Unidos, do SP500. O que é o PL? Preço-lucro. É a relação entre o preço e o lucro. É mais ou menos o payback. Então, uma empresa que tem um PL de 10, o valor dessa companhia é 10 anos do lucro. A empresa que tem um PL de 5, o valor da companhia é equivalente a 5 anos de lucro. Se a gente olha tá ali do lado esquerdo. Isso. Tá, peraí. Tem que sair da apresentação, né? Uhum. Aí, pronto. Isso. Então, esse daí é o PE, que é o PL, Price Earnings, né? Do índice Standard & Poor's 500, do SP500. A média histórica dele foi 16. No momento atual, está em 22. Nossa, que absurdo. Sim, está um pouco acima da média. Entretanto, a taxa de juros lá também está muito abaixo da média. A taxa de 10 anos até subiu, estava em 0,4, 0,3, subiu para 1,5%, mas está muito abaixo ainda da média histórica. Você pega os últimos 10 anos, deve ser algo próximo de 2,5%, você pega os últimos 40 anos, deve ser algo próximo de 4, 5%. Então, uma parte disso tem como justificativa o fato da taxa de juros estar
está lá abaixo. Então está um pouco caro, talvez o justo não fosse 21, talvez o justo para o momento atual fosse 20, 19, 16, ok. Mas o que é importante só mencionar é que o price earnings do Brasil, o preço-lucro do Brasil, considerando a expectativa de lucro desse ano das companhias, está em 10. Então, hoje, as companhias brasileiras negociadas na Bolsa valem, de maneira relativa, metade do que valem as companhias negociadas na Bolsa Americana. Você vai perguntar, mas a média histórica do Brasil quanto é que é? A média histórica do Brasil é algo próximo de 12, 13. Média histórica dos Estados Unidos próximo de 16. Ou seja, as empresas brasileiras sempre tiveram que valer uns 20% a menos do que as empresas americanas. Claro, o Brasil tem mais risco, então de maneira relativa tem que valer menos. Agora, volta lá de novo, Murilo. Uhum. O nosso PL médio está hoje em 10, considerando a expectativa de lucro das empresas desse ano. Agora, você pega alguns setores, como setores de materiais básicos, que tem a Vale, tem a Klabin, tem a Suzano, tem a Petrobras, está em 6,9. Esse daí é um número que foi divulgado agora recentemente pelo Banco BTG. Todo mês eles divulgam esses dados, eles, se eu não me engano, divulgaram no começo dessa semana, segunda ou terça-feira, o último dado. Se você pega a construção civil, está pouco acima de 10. Você pega os bancos, está em 13. Tem um número que está acima da média, que são as empresas de varejo. As empresas de varejo, a Magazine Luiza, mesmo considerando o lucro que vai ter nesse ano, que vai ser um lucro maior do que do ano passado, está em 300. A Magazine Luiza vale 300 anos de lucro. Então, isso é muito caro. Sim, segundo essa métrica, é muito caro. Só que a gente acha que o setor de varejo talvez tenha ficado um pouco esticado, mas a média brasileira está hoje a 30% abaixo da sua média histórica e hoje está metade do que vale nas empresas americanas. Então é difícil você parar de apostar no mercado de ações e é por isso que a gente manteve o nosso aviãozinho na classe de ações lá no número positivo. Porque num cenário ruim, o mercado de ações vai ficar estável, cair um pouquinho. Num cenário ótimo, o mercado de ações vai subir 30%. A gente não sabe se vai ser o cenário ótimo ou se vai ser o cenário ruim. Mas se você compara com as outras opções de investimento que a gente tem, é difícil acreditar que tem algo muito superior ao mercado de ações. E a gente tem ido mais para o índice IBX100 através do ETF BRAX 11, justamente porque ele tem 40% do seu peso ali em empresas produtoras de commodities que estão exportando como nunca. E a gente não está escolhendo especificamente empresas porque primeiro a Vale tem uma questão do ESG, que em teoria eles por um bom tempo não respeitaram a sustentabilidade ambiental, mas também é muito complicado você fazer o valuation dessas empresas porque elas vendem commodity em dólar. Então, a gente, ao invés de preferir fazer o valuation e escolher a melhor empresa dessas daí, a gente falou, vamos para o índice amplo, que tem um peso grande nisso. Se der errado, ele vai segurar com as outras empresas. Se der certo, isso puxa para cima a rentabilidade. Então, a gente pesou mais para praticamente todos os clientes o BRAX 11 e isso vem dando resultado. Inclusive, a gente vinha falando, né, Murilo, que esse vai ser um ano muito difícil dos fundos baterem os índices. Vai ser um ano bastante difícil de bater os índices e até agora vem se provando. A gente pegou 15 fundos que bateram os índices nos últimos 4 anos, Murilo, e nesse ano, dos 15, só 5 estão batendo os índices. E aí a gente está pegando só fundo supra-sumo, tá? Esse ano vai ser difícil. Então é por isso que a gente está pesando o pé nesse ETF passivo que segue o IBX100, as 100 maiores empresas negociadas na Bovespa. Ali embaixo a gente tem um comentário sobre a Cyrela, sobre o setor de construção civil, que chamou muito a atenção. Do lado direito tem o gráfico de venda sobre oferta. Esse índice venda sobre oferta é o índice que eu mais gosto de ver em relação ao mercado de construção civil. Ele é calculado pelo Secov de São Paulo, e obviamente são dados de São Paulo, mas ele faz um levantamento de todos os imóveis que tem ofertado e faz a conta de quantos imóveis foram vendidos. Então, ele dá esse índice venda sobre oferta. De cada 100 imóveis que tem ofertado, foram vendidos 12 imóveis no mês.
E dá para ver que depois de ter passado pela crise, a gente está se estabilizando num nível bastante saudável, aí com uma velocidade de 12% ao mês de vendas. Aquela velocidade que a gente encontrou lá em 2010, 2011, de 20 e poucos por cento, foi exagerado ali, criou o boom imobiliário. Então é muito saudável que continue aí. E apesar de nós estarmos tendo problemas com a inflação da construção civil, né, porque a INCC está em 12% e está fazendo quem comprou na planta ficar arrepiado e perder o sono, mas apesar disso a gente acha que dá para manter apostas na Cyrela, que é a nossa predileta desse setor, que o resultado dela foi bom, o resultado dela deve continuar bom, apesar da gente estar com um pouco de cuidado em relação à inflação desse setor. E o mercado da construção civil está interessante, né? Porque o comercial ainda está sofrendo bastante, mas o residencial não. O residencial nadou de braçada aí por uns bons meses. Acho que sobre o mercado de ações é isso. O mercado de ações parece estar um pouco barato. E a gente fez um comentário ali só sobre uma das empresas que está no setor da construção civil. Pode ir lá mesmo, Murilo. Uhum. O resultado passou a ser positivo no ano. Nós perdemos para o índice nesse último mês. Quer dizer, estamos perdendo para o índice no ano, mas está fantástico. No ano passado a gente criou muita gordura. E só lembrando, aqui a gente ainda está comparando pelo IBRA. A gente pretende mudar a comparação por Ibovespa. É muito mais fácil bater o Ibovespa do que bater o IBRA. Mas o problema é que ninguém conhece esse índice. A gente às vezes apresenta a nossa comparação da nossa carteira para o IBRA, o cara pensa assim, putz, mas será que é verdade? Ninguém vai lá comparar o IBRA com o Ibovespa. Então, o Ibovespa é conhecido por todo mundo, a gente vai provavelmente voltar a comparar com o Ibovespa. Se vocês quiserem colocar os comentários ali, falar sou contra comparar com o Ibovespa, continua comparando com o IBRA e que vocês têm que batalhar para comparar com o mais difícil mesmo. Ok, mas coloque seus comentários aqui. 190% a rentabilidade acumulada desde 2011 contra 179% do IBRA. O Ibovespa nesse período deve ter dado algo próximo de 120%. Na verdade, lá em cima, na tabela periódica, dá para ver. Mas deixa, não precisa. Mas na tabela periódica, vocês podem ver a diferença do IBRA para o Ibovespa e IBRX. Agora, para a classe de multimercado, a classe de multimercado teve um desempenho positivo, mas o resultado foi um pouco abaixo da média. Alguns fundos que têm bastante ações puxaram para cima. Em 12 meses, o rendimento está em 5%, contra o IHFA que está 11%, desde o início 125 contra 131. Mas esse 5% dos últimos 12 meses que a gente conseguiu está, na verdade, extraordinário, porque isso daqui dá próximo de 200% do CDI. Pô, foi um ano dificílimo, o começo desse ano foi difícil também. E, Murilo, chama atenção só para a volatilidade. A rentabilidade do IHFA é muito boa, mas também vem a um custo, né? A volatilidade desse índice é muito grande. Mostra a volatilidade dos últimos 12 meses. Espera aí, cadê? Opa, mudou a página. Espera aí. A volatilidade de 12 meses, ali, de um ano. Isso, para cima. Uhum, tá. Isso aí é da nossa carteira, né? 3% contra 5% do HFA. Então a gente teve um rendimento aí que é metade, mas também a nossa volatilidade está próximo da metade. A volatilidade desde o início também está bem menor do que a do índice. Tem uma dificuldade também na composição deles, né? É difícil, a gente não tem tantas opções, né? Mas ele também tem uma composição que inclui alguns fundos de ações ou multimercados, aí a gente chama de long bias, ele acaba puxando a volatilidade para cima. E em meses bons de bolsa, a gente costuma ficar para trás. É sempre assim. Ou sempre assim não, mas costuma ser assim, né? E a gente não utiliza, a gente considera o long bias como ações. Mas essa é uma classe que a gente tem que manter. Entretanto, a gente precisa ter consciência que essa classe não tem como ter rendimentos extraordinários. O histórico dos índices dos fundos multimercados é 125 do CDI, 130 do CDI. Hoje, 130 do CDI seria... CDI, a gente esqueceu de falar, né? Mas o CDI subiu
foi para 3,5, né? De 2,75 para 3,5. Se for considerar 130 do CDI, hoje dá 4,5% ao ano. Não é nada demais. Mas no cenário atual, daria para considerar que os fundos multimercados possam render próximo do dobro da taxa básica de juros. Mas o rendimento deles está ok, está muito bom. É difícil ser mais do que isso. Só para finalizar, o CDI então subiu, está em 3,5% e vai subir mais, né? O CDI é para fechar o ano ali próximo dos 5, 5,5%, talvez até 6%. Podemos considerar aí entre 4,5% e 6,5%. Né? O mercado está estimando, deixa eu só olhar aqui, o mercado estima 5,5% o CDI no final do ano. Essa é a estimativa média do mercado. Então, não se preocupe que o CDI vai continuar subindo e é por isso que a taxa pré-fixada já está lá no 6, 7, 8%. A gente mostrou isso no gráfico da classe de renda fixa. O cenário acho que é esse. Vamos agora para perguntas. Ainda ninguém escreveu. Acho que o comentário sobre a comparação é válido, né? O Ibovespa e o Ibra. E lógico também qualquer. Hoje a gente tem uma a nossa troca de Ibra por Ibovespa, por favor, se pronuncie. E uma ideia melhor sobre o dólar, né? O dólar é sempre uma pergunta recorrente, né? E lógico que é uma expectativa, Isso, né? mas é o volume de moeda entrando, valorizando o real, e uma trajetória contínua, isso pode fazer com que a gente diminua a inflação aí para os próximos períodos. Sem dúvida. A credibilidade do governo, ok. Está ok, porque a arrecadação vem surpreendendo e o nosso presidente parece estar um pouco mais calmo. Está tendo a CPI do Covid. A CPI do Covid é um circo, né? É um circo para tirar um pouco um pouco da credibilidade do governo, na verdade, a avaliação do governo. Eles querem que se deteriore ao longo do ano para que a campanha ano que vem seja mais fácil de brigar com a situação. Então é um circo para tirar um pouco a popularidade do presidente atual, o que também não deveria ser difícil, né? Porque ele vem perdendo sozinho a credibilidade da população. E o risco de ter impeachment a gente considera muito pequeno. Seria o único risco que eventualmente poderia crescer ao longo da CPI, mas é pequeno porque a eleição já é ano que vem e seria um risco grande para a oposição, para quem se opõe ao governo atual. Seria um risco grande tirá-lo, assumir um outro que possa crescer, possa ganhar popularidade e ser um adversário mais difícil do que o presidente atual. Então, acho que ninguém quer tirá-lo. Todo mundo só estaria perdendo. Querem mesmo ganhar um pouco de visibilidade, porque a CPI está passando na televisão. Então, muitos ali estão querendo ganhar visibilidade, estão querendo não acabar, mas prejudicar a avaliação do governo atual. É isso. Difícil acreditar que tem algo muito diferente. Mas por que eu comentei isso? Porque um impeachment atrapalharia muito a credibilidade do Brasil e a gente não consegue imaginar isso no horizonte desse ano. Muito menos no ano que vem. O pessoal está ativo, não fizeram perguntas. Eu acho que... Eu tenho uma pergunta aqui sobre commodity, que tem apontado uma perspectiva, né, de positiva e ao mesmo tempo tem uma dependência muito grande de mercados como a China e uma certa instabilidade nas relações bilaterais. Como é que vocês estão observando aí os commodities? Murilo, você consegue abrir a carta do mês passado? Consigo, claro. Se teve alguma observação. No mês passado, Alexandre, a gente botou um gráfico dos commodities e, de fato, subiu pouco. Se você olha o minério de ferro agora que voltou para o topo que ele tinha experimentado lá em 2011, que, se eu não me engano, era 200. O próprio petróleo é um outro tipo de commodity, né? Mas chegou a ficar acima dos $100 por muito tempo, está ali na casa dos 60.
Soja é outra commodity que agora voltou para aquele topo de 2011. Aquele topo foi exagerado, foi, só que o fato de, por exemplo, minério de ferro ficou num preço relativamente barato por muito tempo. Será que o investimento no setor não foi aquém do necessário para atender essa demanda que está acontecendo por aí? Porque a China continuou crescendo, a China vai continuar crescendo. O próprio Estados Unidos, muito se fala aí que os Estados Unidos pode crescer 7%. E a construção civil está muito forte no mundo todo, as pessoas começaram a valorizar mais suas residências. Esses dias estava olhando o mercado da Flórida de imóveis, pô, bombando já de volta o mercado, impressionante isso. O mercado de imóveis aqui no Brasil também muito bem, a gente acabou de ver recorde ali de financiamentos imobiliários. E olha, ali em azul é o gráfico do Bloomberg Commodity Index, em dólar. E olha em dólar como está barato. As próprias commodities metálicas aí, o ouro caiu por 3 meses consecutivos agora no início do ano, está muito longe do topo a cesta de commodities. Só que esse índice tem 30% de preço de commodities de energia, então pega gás, carvão e petróleo, pesa muito. Essas daí talvez não voltem para o topo nunca, ou pelo menos demore muito para voltar. Mas todas as outras faz sentido voltar para níveis mais elevados. A economia está retomando e tem uma liquidez nunca antes vista. Então, as commodities subiram, mas não parece ter freio por hora, não. E é por isso que o Brasil tem grande chance de ter desempenho acima do esperado. A última vez que o Brasil passou por um boom, isso está escrito na carta desse mês, foi inclusive lá em 2011 e 2012, quando o Brasil estava batendo recorde de exportação, porque as commodities estavam em preços recordes. Então, isso pode voltar a acontecer. Está voltando, na verdade, né? A única diferença é que lá em 2011 o dólar estava em 1,70. Então, as commodities estavam caras, mas o dólar estava baixo. Então, para a inflação brasileira, aquilo lá não era um incômodo. Agora o dólar está alto e as commodities voltaram a subir. Minério de ferro e soja voltou para próximo do topo. Então, aí está incomodando muito a inflação. E é por isso que o dólar, a gente torce que o dólar caia para inflação recuar. Mas é difícil imaginar commodity em queda nesse momento. E é por isso também que a gente está indo para o Brax lá em ações, para os índices mesmo. Porque para brigar com isso daí vai ser difícil. Respondido, será? Respondeu sim. Obrigado. Nada, obrigado a você. Cordeiro, boa noite, Copani, tudo bem? Um pouco sobre essa análise, não sei, eu ouvi você falar pouco de Covid no curto prazo. A gente está vendo um boom gigantesco na Índia, muito perto da Ásia. Já estão falando de talvez terceira, quarta onda lá, muitas variantes. E isso pode ameaçar novamente toda a estrutura organizacional mundial e, consequentemente, voltar a faltar mão de obra e, consequentemente, falta de material isso e tudo. Você faz algum mapeamento, tem alguma informação do curtíssimo prazo em relação ao Covid, o que pode acontecer numa situação um pouco mais catastrófica, vamos dizer assim? Com a vacinação andando bem aí nos países de primeiro mundo, andando bem no Chile, especialmente, você que foi chileno por muitos anos, isso vai ser amenizado porque a população aprendeu a viver de uma maneira um pouco diferente, a economia já se adaptou muito, né? A prova disso é o SP500 explodindo com as empresas do mercado digital lá. A economia já se adaptou um pouco. E a Índia tem menos relação com o comércio internacional do que a China, né? Se fosse a China, seria um problema grande. Então, acho que você sabe melhor do que eu isso, mas se você olha o supply chain, acho que a relevância da China é muito menor do que a da Índia. A relevância da Índia é muito menor do que a da China, não é? Não, isso é verdade, mas é justamente por isso, por eles estarem no mercado muito próximo e todo o descontrole da contaminação, isso pode voltar a gerar onda na China.
Essa é a preocupação. Aí seria perigoso. Putz, mas a China é comunista e os caras controlam o vírus. Aí eu sou um pouco otimista. Pô, quem estava voltando para a China estava tendo que fazer quarentena em hotel administrado pelo governo. Pô, impressionante. Então, até Não, o Chile fez isso também, tá? O Chile estava fazendo isso mês passado. Não deu certo porque faltou hotel e faltou gente para administrar tudo isso. Aí o que eles fizeram foi, inclusive, fechar a fronteira mês passado, inclusive para os chilenos sair de lá. Não, eu entendo isso. Minha preocupação é mais para entender se você vê uma ameaça. Eu já entendi que não, uma ameaça imediata. Com a vacinação andando, não. Eu tenho acompanhado a Índia, sabe por quê? Porque a gente pensou em comprar a Índia para os nossos clientes com recursos offshore. Então eu falei, não vamos comprar agora porque o Covid lá só sobe. Então eu tenho olhado os dados do Covid lá uma vez por semana só por causa disso. O mercado de ações indiano parecia não estar caro comparando com outros, mas obviamente não fizemos nada. Né? Tá bastante assustador lá. Tá bem, obrigado. Nada. E o cobre voltou a subir de preço, hein? Chile vai voltar a ficar rico. É só não tá batendo quase 5 lá, né? Tem quase 5 a tonelada do cobre limpo. Então, as commodities vão mesmo continuar subindo, eu acho. O cobre é outra que também continua subindo. Subiu especialmente na semana passada. Alguma outra pergunta? Vai me dizer que o Maurício não vai fazer pergunta. Não, já saiu. Foi colocar o filho para dormir. Então é isso, gente. Acho que nem mais ninguém, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Qualquer dúvida, nossos celulares estão à disposição. Podem ligar, mandar mensagem, sinal de fumaça, e a gente conversa. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigado para vocês. Até logo. Tchau, tchau.